Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar tudo sobre a grande definição que deverá acontecer nesta segunda-feira. Se o técnico Mano Menezes permanece no Internacional, ele vai comandar a equipe na Venezuela na quinta-feira contra o Metropolitanos pela Libertadores? Tenho muitos bastidores e informações importantíssimas. A chance de queda ainda hoje e de uma coletiva do presidente Alessandro Barcelos é grande, e eu tô te contando detalhes que eu apurei, que a gente conseguiu nos bastidores colorados desde ontem à noite nesse vídeo a partir de agora. Mas numa maré de caos e péssimas notícias no lado colorado, tem uma ótima informação para uma permanência de um jogador em Porto Alegre, e eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme aqui pro canal, chegando aos 15 mil inscritos, então eu peço já agora para vocês, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui, conto com a colaboração de todos, tá certo? E claro que esse vídeo e todos os outros com o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Em KTO.com tu aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet para dar uma brincada no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Bom, vamos falar desse momento de instabilidade. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o técnico ainda do Internacional, Mano Menezes, comanda a atividade no CT Parque Gigante com portões fechados. A assessoria do clube informou ontem que o treino de hoje seria com portões fechados. Amanhã tem viagem para Venezuela para o jogo da quinta pela Libertadores contra o Metropolitanos. Porém, o Mano pode cair ainda hoje. Ele não caiu ontem, surpreendeu todo mundo estava esperando que fosse ontem a demissão. Existem algumas leituras, eu até concordo com uma delas, de que o Inter não queria demitir o Mano lá na Arena, mas isso pode acontecer hoje, tá? Explico para vocês algumas informações importantes que a gente conseguiu no bastidor. Primeiro, William Thomas, executivo de futebol do Inter, não garantiu ontem na entrevista que deu na zona mista da Arena que o Mano permaneceria. Ele foi questionado em pelo menos 3, 4 oportunidades e não garantiu. Falou que seria uma avaliação de dia a dia, tem uma avaliação pós-jogo. O Mano hoje é técnico do Inter, ou está técnico do Inter, tratem como quiserem, mas que quinta-feira não está definido nada para o jogo contra o Metropolitanos. E ele falou por estratégia, tá, pessoal? O William Thomas ter dado uma coletiva ontem na zona mista foi uma estratégia de acalmar o ambiente. Ele não foi para a entrevista com uma ideia de garantir o Mano como técnico do Inter. Isso nunca foi a ideia do Internacional com a coletiva do William Thomas de ontem à noite, tá certo? Inclusive sobre o presidente não ter falado, o que a gente ouviu o presidente não falou porque não houve um fato novo. Havendo um fato novo, nesse caso da demissão do Mano, ou até do vice de futebol Felipe Becker, ou outra mudança, William Thomas, Sandro Landelli, enfim, com algum fato novo, com alguma mudança, sim, o presidente vem e fala sem nenhum problema, mas que ele não teria falado ontem por não haver um fato novo. Bom, vamos lá. O Inter vai definir hoje se o Mano será desligado do cargo ou não. A conversa que aconteceu ontem nos bastidores e que levou cerca de 1h30, teve 1h30 entre a conversa no vestiário após o término do jogo e a chegada da comissão técnica do Mano e também do departamento de futebol para conceder entrevista coletiva. O William Thomas falou primeiro na zona mista e depois o Mano em coletiva. Demorou 1h30. O presidente Alessandro Barcelos desceu para o vestiário com 23 minutos da segunda etapa. Quando já estava ali os 3-0 para o Grêmio, ele desce para o vestiário para conversar e já começar a esquematizar algo. Possivelmente com a assessoria do Inter, se ele falaria após o jogo ou não. Bom, essa conversa de ontem, que demorou aí essa 1h30, não definiu se o Mano permaneceria no cargo ou não. Mas a gente tem alguns indicativos da resposta do Mano do porquê do porquê não teve de fato essa definição, e confirmando que não teve essa definição. Primeiro, o William Thomas não confirma, como eu disse, o Mano no cargo para quinta-feira, questionado 3, 4 oportunidades. O Mano, nas 3 primeiras respostas, 3 primeiros questionamentos da coletiva, ele não fala sobre permanecer na quinta-feira, ele não responde, ele até é meio um tom agressivo, dizendo, tá, então vai ter que marcar outra coletiva com o William Thomas se ele não me garantiu. Enquanto o presidente, no fundo da coletiva, dizia, garantiu sim, ele garantiu sim, dizendo que o William Thomas garantiu na sua entrevista na zona mista que o Mano ficaria. Só que isso não é verdade. O William Thomas não garantiu na sua entrevista na zona mista que o Mano permaneceria até quinta-feira. E aí criou uma torta de climão, porque o Mano não tinha escutado a coletiva do William, obviamente, ele estava ainda no vestiário antes da sua coletiva, o William fala antes na zona mista, depois o Mano em coletiva, então o Mano não ouviu a coletiva que deu o William Thomas. Então o William Thomas não garante o Mano vai para a coletiva sem saber o que o William Thomas falou. E aí o Mano acreditando que, tô dando a coletiva, então o que ele falou antes foi garantindo que eu fico aqui.
Só que o Mano não sabia, então quando ele foi questionado pelos repórteres, ele ficou surpreso, tanto que ele falou: William, você não garantiu? Você não garantiu que eu ficava? O William vai ter que dar outra coletiva? Ficou essa torta de climão. Enquanto isso, o William fazia positivo com a cabeça, não respondia nada. O Mano questionava se ia ter que fazer uma nova entrevista com o William, um pouco incomodado ali com aquela situação, também meio desconfortável o Mano Menezes. E o presidente falando que não, o William garantiu sim. Então ficou uma torta de climão ontem na sala de coletiva, eu tava lá na arena. Cara, foi um negócio surreal, tá? Surreal mesmo. E ele só deu uma resposta, o Mano Menezes, sobre o jogo de quinta, que ele concordou com o Jairo Vink, repórter do canal do Baldaço, que sim, também concordo que tem que vencer quinta-feira. Ele só fala essa frase e não fala mais sobre o jogo de quinta-feira. Algumas questões que a gente ouviu ainda após a coletiva do Mano, tá? A gente fez um pedido para ouvir o presidente Alessandro Barcelos lá na Rádio TV Bandeirantes, e aí foi respondido pela assessoria. Se o presidente falar, vai ser com todo mundo. Ele não vai dar nenhuma exclusiva, ele vai falar em coletiva para falar com todo mundo. E isso só vai acontecer caso tenha um desligamento do técnico Mano Menezes. Mas algumas frases que a gente ouviu no bastidor ainda ontem na arena, tá? Você garante, abre aspas para essa pessoa, você garante que o Mano não pode pedir para sair? Não é uma possibilidade também? Isso a gente escutou ontem no bastidor lá na arena. Outro ponto importante, e aí é de leitura, não é informação, tá? O Mano deu entrevista coletiva também antes de ser desligado do Cruzeiro em 2019. Depois o Cruzeiro contrata o Ceni, o Abel, depois o Adilson Batista e cai para a segunda divisão. O Mano também falou antes da sua demissão, ele foi demitido no outro dia. Entraram num comum acordo, enfim. Cacique Medina, com essa mesma gestão do presidente Alessandro Barcelos, falou após o empate contra o Guairenha em 1-1, tem a famosa frase do "hay que tener fé". No outro dia ele comanda a atividade por volta das 11 horas da manhã também, que nem o Mano hoje no CT Parque Gigante, e depois por volta das 2h30 veio uma nota do Inter confirmando o desligamento do Cacique Medina. Isso tudo aconteceu. Então assim, não descartem o Mano ser desligado do cargo hoje. Vamos fazer aqui um resumo de tudo isso de informação que eu trouxe para vocês do bastidor. Primeiro, o William Thomas não garante o Mano na coletiva. Foi uma estratégia do Inter não para blindar o Mano, mas para dar uma acalmada no ambiente o fato do William Thomas falar. O presidente só falaria em caso de fato novo, uma mudança. No fim não teve a mudança ontem, por isso o presidente não falou. O Inter viaja amanhã para Venezuela. Então o Inter tem que definir se o Mano cai ou não hoje, porque tem a viagem amanhã para Venezuela. Se o Mano viajar para Venezuela, obviamente, ele será o treinador na quinta-feira contra o Metropolitanos, e aí uma mudança pode ser que entre nesse radar só a partir do jogo contra os venezuelanos na quinta-feira pela Libertadores, jogo bem importante, o Inter precisa vencer. Vamos lá, o William Thomas não garantiu na coletiva, o Mano não quis falar sobre o assunto na coletiva, a reunião que houve no bastidor da arena ontem após o jogo não definiu a saída do Mano, o Mano, antes de outras demissões, deu coletiva e treinou normalmente, eu citei o exemplo do Cruzeiro, aconteceu nessa gestão com o Cacique Medina também. No bastidor a gente ouviu que não dá nem para garantir que o Mano não peça para sair, quem sabe hoje, entre hoje e amanhã, ainda antes da viagem para Venezuela. Então tudo isso junto mostra que o Mano pode ser desligado do cargo ainda hoje. Não descartem essa possibilidade. Ele ter dado a coletiva ontem não faz com que ele seja ainda confirmado técnico do Internacional. Mais uma informação que eu ouvi no bastidor, tá? A conversa no vestiário entre direção, Mano e com jogadores, que tem acontecido depois desse momento de instabilidade, já aconteceu também lá em BH na última quarta-feira, foi uma conversa forte de gritos e tom de cobrança, e ontem não foi diferente, o que eu vi é que não foi diferente, foi uma conversa em que todos sentiram o Mano fora do Inter. Isso é um relato de bastidor que eu tenho aqui pra vocês. O clima tá tenso, tá pesado, o ambiente é ruim, e o Mano pode e deve acabar desligado, quem sabe, ainda hoje do Internacional, tá certo? Nessa maré de notícias ruins, eu quero trazer uma informação positiva que veio para o Inter no início dessa segunda-feira. A FIFA estendeu a normativa para jogadores que têm vínculo em clubes da Rússia e da Ucrânia. Era algo que o Inter aguardava para não precisar comprar agora o Vitão. A normativa, que ia até junho agora de 23, foi mais estendida por uma temporada, até junho de 24. É uma informação muito positiva para a permanência do Vitão em Porto Alegre, que a FIFA confirmou hoje. Normativa agora que ia até 30 de junho de 2023, vai até 30 de junho de 2024. Mais um ano de normativa da FIFA e o Inter pode manter o Vitão por empréstimo nesse um ano, não precisa comprar o jogador agora, tá se recuperando, tá no departamento médico por conta de uma lesão e uma entorse
no joelho esquerdo e o Inter vai ter mais facilidade agora para manter o Vitão em Porto Alegre e pode, no meio do ano que vem, assinar um pré-contrato porque ele tem vínculo com o Shakhtar até o fim de 24 e aí o Inter não vai precisar comprar o jogador junto ao clube ucraniano. Tá certo, pessoal? Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.